Danilo é o segundo reforço dessa nova diretoria rubro-negra e semana que vem ele chega ao Rio de Janeiro para poder assinar um contrato de 2 anos com o rubro-negro. Sobre o bom velhinho, Jorge Jesus abriu o coração, rasgou o coração para a torcida do Flamengo numa entrevista para o Globo Esporte. Dá uma olhadinha nesse trecho que ele fala sobre o possível medo de voltar ao Flamengo e colocar em xeque a sua história. Eu não tenho medo nenhum de voltar ao Flamengo. E eu tenho saudade do tempo que tive no Flamengo. Às vezes eu ponho os meus vídeos a recordar 70 mil pessoas a gritarem olé, 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 mister, mister. É isso, nação. Daqui a pouco eu mostro para vocês alguns outros trechos relevantes dessa entrevista sobre o Pablo. Pode estar de saída do Flamengo e indo para o Sport Recife. Em relação aos jogadores que o Flamengo vendeu e ainda tem dinheiro a receber, já eu faço a somatória e passo esse valor total. Sobre o programa de sócio-torcedor, né? Muita confusão que deu na data de ontem, com mudanças de preço e também com uma mudança nas regras ali do programa de sócio-torcedor, que teve muita chiadeira dos sócios, né? E também com razão, já eu explico para vocês sobre Flamengo versus Volta Redonda. Juninho está nos relacionados, Pablo Lúcio também está, mas temos a ausência do Cebolinha e do Luiz Araújo. Tudo sobre esse jogo. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, se puderem, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Nada é impossível! E nação rubro-negra, o Flamengo contrata o seu segundo reforço, né? Flamengo já acertou com o Danilo e o Danilo na semana que vem ele tá rescindindo com a Juventus para poder voltar ao Brasil e vestir o vermelho e preto. Jogador de 33 anos, ele já está há 12 anos na Europa, tem bastante experiência, capitão da seleção brasileira, e o Felipe Luiz já falou com ele que ele será ali o centro da zaga rubro-negra, né? A zaga rubro-negra, a parte defensiva vai girar em torno do Danilo. Então, pro Felipe Luiz, vai ser um jogador que terá uma importância gigantesca nesse elenco do Flamengo. E o Cauê Mota, jornalista do Globo Esporte, ele traz mais detalhes desse acordo do Flamengo com o Danilo. Flamengo e Danilo se acertaram e questões burocráticas impedem ainda o anúncio, mas as negociações se intensificaram nas últimas 48 horas, questões financeiras foram colocadas na mesa, facilmente solucionadas, e sim, já há um acerto entre Flamengo e Danilo. Apenas questões burocráticas impedem a conclusão desse negócio. O Danilo assinará no começo da próxima semana a rescisão com a Juventus, uma rescisão que já estava encaminhada há alguns dias com o clube italiano, mas dependia do Danilo realmente definir qual seria seu futuro, que será o Flamengo por 2 temporadas, por 2 anos. Então, na próxima semana, ao que tudo indica, ao que tudo se espera, Danilo pousa no Brasil para defender o Flamengo. Realiza o sonho de criança, o menino de Bicas, Minas Gerais, é defender o clube do coração. Tudo acertado entre Flamengo e Danilo, como eu falei já aqui há alguns dias. Mais do que a questão financeira, que foi o último tema tratado, a relevância, a importância que Danilo sentiu que vai ter nesse time do Flamengo, que o Felipe Luiz, foi muito importante. Primeiro, para que ele desistisse de continuar na Europa, e depois para que ele desse preferência e agora acertasse com o Flamengo. O Felipe Luiz falou que o sistema defensivo girará em torno de Danilo. Então dá para a gente imaginar e esperar a relevância, o tamanho desse jogador, capitão da seleção brasileira do Flamengo nos próximos anos. É isso, galera. Eu sei que muita gente estava reclamando em relação à idade, mas um contrato de 2 anos para um jogador de 33 anos, dependendo do jogador, vale a pena, e parece ser o caso do Danilo, segundo reforço da era BAP no rubro-negro mais querido do Brasil. E lembrando que ele pode jogar tanto como lateral quanto como zagueiro, né? Mas a princípio ele vem para jogar como zagueiro. Vamos ver como o Felipe Luiz ajeita esse Flamengo agora com o Danilo ali, uma referência no futebol mundial, né? E hoje em dia ele optou por não permanecer na Europa e voltar para o Brasil e vestir as cores do time de coração. E aí, gostaram dessa contratação? Sua opinião é sempre muito importante. Coloca ela aqui embaixo do vídeo. Não é que o Sport Recife, time que implica tanto com o Flamengo, que tenta aparecer tanto às nossas custas, pode dar uma força tremenda para a nação rubro-negra e também para a diretoria? É isso mesmo. Segundo o RTI Esportes, o portal,
o Sport Recife está tentando a contratação do Pablo, já entrou em contato com os empresários do Pablo e acena para pagar ali, para ter um empréstimo do jogador até o final do ano e pagar metade do salário do atleta, que não é um salário baixo. Então, eu acho que a torcida do Flamengo vai agradecer o Sport caso o Sport consiga fazer a contratação do jogador, né? Consiga concluir esse objetivo que eles têm. E uma coisa é notória, né? Faria bem tanto para o jogador quanto para o Flamengo. Aqui no Flamengo, o jogador não teria oportunidades, né? O Flamengo está fechando a contratação do Danilo, cada vez ele fica com menos espaço na zaga rubro-negra. O Felipe Luiz já falou que ele não faz parte dos planos do treinador. Então, para o próprio bem do jogador, acho que a staff gostaria que ele jogasse em outro clube. E o Sport Recife é um clube que subiu para a primeira divisão. O Flamengo economizaria também uma boa porcentagem do salário do atleta durante essa temporada de 2025, abrindo uma brecha na folha salarial para a gente contratar algum outro jogador e pagando bem, né? Porque o salário do Pablo não é um salário baixo. Então é isso, vamos aguardar. Tomara que o Sport consiga esse objetivo para o bem do Flamengo, da torcida e também do Pablo, jogador. E em relação aos jogadores que o Flamengo vendeu e ainda aguarda o recebimento, uns o Flamengo já entrou com ação na FIFA, outros não. Então, quanto o Flamengo tem a receber ainda desses jogadores que o Flamengo não conseguiu ver a cor do dinheiro? Vamos lá. O Flamengo tem a receber em torno de 36 milhões de reais, juntando o Lázaro, que o Almeria ainda está devendo ao Flamengo, juntando o Igor Jesus, o Verton e o Thiago Maia. Então, é isso. No resumo total de quanto o pessoal deve, é como dizia o seu Madruga, né? Devo, não nego, pago quando puder. E nação, apenas uma curtinha aqui falando sobre a dor eterna, né? Para algumas pessoas, o tempo é o melhor remédio, mas não parece ser o caso do Carlos Alberto, o Carlos Alberto, ex-jogador que tomou aquela caneta do Arrascaeta. Mais uma vez, ele foi numa entrevista e ainda não esqueceu aquele lance e desafiou o Arrascaeta. Vamos abrir aspas aí para o que disse, né, Carlos Alberto. Vamos abrir aspas aqui. O Arrascaeta é bom pra caramba, mas no meu auge não tem comparação. Tu quer ser testado em outro nível? Vai jogar na Europa. É o grande balizador da parada toda. Pergunta pra esses jogadores aí mais velhos o que eles acham. Ou eu, ou Arrascaeta. Ou eu, ou Ganso. Então tá aí o Carlos Alberto desafiando o Arrascaeta a jogar na Europa pra provar que é melhor jogador do que o Carlos Alberto. Ai, meu Deus do céu, apenas uma curtinha aqui, porque a dor dele deve estar muito grande, né? Outro dia desses aí eu vi os amigos zoando ele num churrasco da caneta que ele tomou. Ele não aceita, né? É aquilo que o pessoal diz. Aceita, Carlos Alberto, aceita que dói menos, né? Apenas uma curtinha aqui pra gente se distrair e dar um pouquinho de risada, porque foi histórica essa caneta do Arrascaeta. Hoje a Nação Rubro-Negra tem a estreia do Flamengo principal, do time profissional realmente do Flamengo no Campeonato Carioca. Flamengo versus Volta Redonda, às 4h30 da tarde, com transmissão do Sport TV e também do Premier. Lembrando para os senhores que tanto o Luiz Araújo quanto o Everton Cebolinha não foram relacionados para esse jogo. E o Juninho e também o Pablo Lúcio, os dois foram relacionados para essa partida. Em relação ao Luiz Araújo, ele está ali com controle de carga, né, segundo o Departamento Médico do Flamengo. E sobre o Cebolinha, ele ainda está naquele recondicionamento físico, né? A gente sabe que o Campeonato Carioca é um campeonato secundário em relação aos outros campeonatos que o Flamengo vai disputar esse ano, né? São várias e várias partidas. O Flamengo deve finalizar o ano aí com em torno de 80 partidas. Então, a gente precisa ter o Luiz Araújo e o Cebolinha inteiros para Libertadores, para Copa do Brasil, para Campeonato Brasileiro, para Mundial. Então, o Flamengo está fazendo corretamente em relação a poupar esses jogadores, a barrar eles
dessa partida, porque não tem uma importância gigantesca. E na tabela de classificação, o Flamengo está na 9ª colocação com 4 pontos, e só para a gente ter uma referência, o primeiro time na zona de classificação é a Portuguesa, com 6 pontos, né? Ela está na 4ª colocação. Então o Flamengo tem de diferença apenas 2 pontos para o time daquela zona ali importante do Campeonato Carioca, mas com certeza o Flamengo vai se classificar para a próxima fase. Isso aí eu não tenho dúvidas. E o Flamengo deve ir a campo hoje com o Matheus Cunha no gol, lateral direito Varela, o esquerdo, o Alexandre. Na parte da zaga, Léo Ortiz ao lado do Léo Pereira, não é segredo para ninguém, é uma baita de uma zaga rubro-negra. Na parte de volante, o Pulgar, o Gerson, um pouco mais na frente ali o De La Cruz e o Arrascaeta. E no comando de ataque, o Plata ao lado do Bruno Henrique. Mas foi conforme já tinha dito, né? O Juninho está relacionado para esse jogo. Eu acredito que ele entre no segundo tempo, tomara que ele já entre marcando o seu para tirar aquele peso, né? A gente sabe que o manto é muito pesado, né? Existe uma pressão gigantesca, e se ele já chegar marcando dele, vai ser excelente. Mas é aquilo, todo jogador tem o seu período de adaptação e a gente tem que ter paciência com esse período. E sobre o Pablo Lúcio, né? Jogador do Sub-17, mas que o Felipe Luiz está gostando bastante. Pode ser que ele nem volte mais para as categorias de base do time rubro-negro, porque qualidade para estar no time profissional, eu já tinha avisado para vocês há em torno de 2 meses atrás, 3 meses atrás. Com a qualidade que o Pablo Lúcio tem, ele com certeza em breve estaria nos profissionais, e hoje em dia ele está no time profissional do Flamengo. Tomara que fique. E queria saber o palpite de vocês para essa partida. O meu é 4-0 o time do Flamengo em cima do Volta Redonda. O seu palpite eu vou aguardar aqui embaixo do vídeo. Lógico, bom jogo a todos. E nação rubro-negra, falar agora 2 informações, né, sobre essa nova diretoria do Flamengo. Em relação ao estádio, né, o que acontecerá caso o BAP ele não assine esse acordo para compra em definitivo do gasômetro, de tudo que o Flamengo conversou ali com a Caixa Econômica Federal, e também sobre essa recuada da diretoria rubro-negra em relação a, primeiro, valores dos ingressos, e também em relação a essa nova regra que eles colocaram para sócio-torcedor, e isso bota em risco ali a quantidade de sócio-torcedores do Flamengo, né? Mas já a gente explica em relação ao sócio-torcedor. Primeiro, vou falar sobre o estádio. Caso, segundo o Globo, o Flamengo não assine esse acordo, né? Essa assinatura final que o Flamengo precisa fazer, o Flamengo pediu mais 90 dias para a Prefeitura, e a Prefeitura aceitou. Caso o Flamengo não assine, o Flamengo ele não terá que pagar para a Caixa Econômica esses 23 milhões de diferença, e o dinheiro que o Flamengo já investiu, os 146 milhões de reais pela compra do terreno, aí seria meio complicado conseguir esse valor de volta, né? Até porque a Prefeitura, depois que fechou um acordo com o Flamengo, ficaria difícil ela voltar atrás. Então ficaria assim, para o Flamengo entrar na justiça e conseguir esses 146 milhões de reais que o Flamengo já investiu no terreno do gasômetro. Mas essa situação é bem difícil de acontecer, né? Isso provavelmente não aconteça. O Conselho Deliberativo também teria que aprovar essa negativa na assinatura do contrato pela construção do estádio. Então é algo que não é concreto, né? É algo muito abstrato essa não assinatura. Mas caso isso aconteça, não assine, são essas consequências que aconteceriam em relação ao dinheiro que o Flamengo já investiu. E sobre a relação ali de sócio-torcedor com a nova diretoria, esse jogo contra o Sampaio Corrêa, estreia do time titular aqui no Maracanã, a diretoria do Flamengo colocou os preços dos ingressos para, um exemplo, né, o sócio-torcedor mais caro, que é Diamante, um valor ali igual à meia entrada para público em geral. Então já aconteceram várias reclamações porque os benefícios, né, os descontos, eles não estariam vindo como vinham no passado. E o preço para as outras categorias também estavam bem mais altos. Aí a diretoria, com a reclamação imensa da torcida rubro-negra, ela voltou atrás e colocou valores bem mais baratos, né? Tanto para sócio de diamante quanto para as outras categorias de sócio-torcedor, para ter vantagem para ser sócio-torcedor e não apenas dar uma carteirada lá e pagar meia entrada. Então,
essa reclamação já coloca ali um pouquinho de risco sobre o nosso sócio-torcedor. Estou falando risco em relação à saída de sócio-torcedor em vez da entrada de sócio-torcedor, que sempre é o ideal, né? E uma outra situação é que nas categorias ali que podem comprar ingressos para convidados, exemplo, Diamante tem direito a comprar um certo número de ingressos para convidados. Antigamente o convidado ia lá e poderia comprar a sua entrada, né? O dono ali, o titular do sócio-torcedor não era obrigado a comprar ingresso para si próprio. E do nada a diretoria ela mudou essa regra e agora, para ter uma compra para convidados, obrigatoriamente o titular tem que comprar ingresso. E conforme houve reclamação em relação ao valor dos ingressos, em relação a isso, houve mais ainda reclamações, né? Muitos torcedores afirmando que teve quebra de contrato, que os benefícios que o torcedor tinha, agora ele não tem mais. Então, fica aí a opinião de vocês. Por favor, coloca aqui embaixo do vídeo o que vocês acharam sobre essa manobra em relação ao sócio-torcedor. Se vocês também veem assim como eu vejo, né, um risco, mesmo que seja pequeno, mas um risco da gente perder sócio-torcedor em vez de ganhar sócio-torcedor. Em relação ao terreno do gasômetro, muita gente perguntando o que aconteceria caso o Flamengo não assinasse. Tá aí a matéria do Globo respondendo a nossa dúvida, né? A dúvida da nação rubro-negra. E nação, bem interessante nessa entrevista do Globo Esporte, botei um trechinho, já eu coloco para vocês o restante da entrevista com o Jorge Jesus, nosso ex-treinador, que ele revelou várias coisas, né? E o principal ali que me pegou muito foi ele dizer que quando acorda, às vezes, ele fica com muita saudade e pega ali os trechos que a torcida gritava Mister, Mister, e dá pra ver, né, os olhos do bom velhinho brilharem. É um cara que marcou a torcida, né? A torcida do Flamengo tem um carinho muito grande pelo Jorge Jesus. Jorge Jesus também tem um carinho muito grande pela torcida do Flamengo. Ele revelou também na entrevista que ficou uma semana de voltar pro Flamengo, né? Naquela época que ele estava no Benfica, mas é isso. Fiquem aí com o restante, né, de mais um trechinho dessa entrevista, né, do Globo Esporte, e eu vou colocar para vocês aqui na descrição do vídeo a matéria completa, né, a entrevista completa que durou em torno de 17 minutos, mas eu separei alguns trechos ali que eu achei relevante para a nação rubro-negra. E eu tenho saudade do tempo que tive no Flamengo, não só no clube em si, mas também na cidade. Mas o Flamengo foi um clube, a equipa em si, os jogadores em si foram os jogadores que me acolheram, que me batizaram, entre aspas, como fosse um treinador diferenciado para eles. Os títulos foi o trabalho No lugar do meu coração, pelo menos em relação àquilo que foi os jogadores e os adeptos. Tu és testemunha. Às vezes eu ponho os meus vídeos a recordar 70 mil pessoas a gritarem olé, 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 mister, mister. Na mente do senhor, pensando em futuro, assim, tem aquilo assim, cara, não, um dia eu vou voltar, um dia eu quero voltar. Um dia eu quero voltar, agora não sei, não é? Não sei quando. E neste momento eu também estou super bem aqui no Al Hilal. Tenho um presidente que me adora, tenho uma torcida que não é igual à do Flamengo, porque são menos, não é? Mas também gosta muito de mim e não sei, no futebol não se pode fazer projetos a long time. O futebol é o dia a dia, é assim que eu penso. Eu penso que neste momento estou muito bem no Al Hilal, mas não sei, se calhar daqui a um mês já não posso estar cá. O futebol é assim, tudo muda rapidamente e portanto não tenho um projeto de carreira a long time. Gostaria, não, quero viver isso de novo, quero voltar novamente, é uma coisa que o senhor tem esse desejo. Falta saber também se a parte lá me quer, né? Eu também não sei se hoje os dirigentes já não são os mesmos, portanto
a direção apesar do BAP, que é hoje o presidente, ter sido meu diretor, portanto ele trabalhou comigo no Flamengo, conhece-o muito bem, ele também me conhece muito bem a mim. Falámos muito, os dois, na altura que ele se propôs a ser presidente do Flamengo. Precisa repetir. Eu não tenho medo nenhum de voltar ao Flamengo sobre o aspecto esportivo, que não vai ser igual, não vai. A maior parte dos jogadores já não estão lá. Hoje o Flamengo tem que voltar a fazer um time para se enquadrar dentro do que é as ambições do Flamengo. É isso, nação. Viram aí a entrevista do Jorge Jesus? E se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Tenham uma excelente partida mais tarde. Vamos para cima do Volta Redonda com o pontapé inicial e oficial do nosso time principal na temporada de 2025. Bom jogo a todos, até a próxima e saudações.